O senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, escreveu um artigo com o título, abre aspas, Soberania e Vassalagem, com duras críticas ao regime chinês, à ditadura chinesa. Nele, o parlamentar defende que, abre aspas, não há neutralidade em negócios quando se trata da China e acrescenta, precisamos falar grosso com os chineses, fecha aspas. O senador está em contato conosco para falarmos um pouco mais sobre a China. Desde já agradeço a sua gentileza. Está aqui na sexta-feira à noite falando conosco, imagino direto do Acre, ou estou errado, senador? Muito boa noite. Boa noite, eu quero dizer em primeiro lugar que é uma honra participar do programa da Jovem Pan, Pingos dos Is. Eu sou um admirador do programa, então para mim é uma satisfação imensa dar uma participação de um tema que eu considero importante. Eu estou em Brasília, no penúltimo final de semana, que as coisas estavam mais tranquilas. Eu ia para o meu estado no sábado à noite, mas acabei não indo por compromissos aqui em Brasília. E aí essa coisa toda tomou essas proporções que o Brasil inteiro está percebendo e o mundo. E eu acabei ficando com a minha família aqui em Brasília. Mas trabalhando, nós só paramos uma semana no Senado e voltamos a funcionar com os mecanismos que a gente dispõe, como agora estamos usando mecanismos que permitem às pessoas trabalharem mesmo de dentro da sua casa. Eu estou na minha casa em Brasília nesse momento. É um prazer participar do programa de vocês. Perfeito. Senador, eu vou aqui então fazer uma pergunta, na verdade passando a bola para que o senhor explique as suas ideias nesse artigo, especialmente quando o senhor fala não há neutralidade em negócios quando se trata da China, e essa é uma questão que está aí na crista da onda desde que surgiu a expressão vírus chinês. Depois que o senhor falar, também fará perguntas ao senhor o José Maria Trindade, que está em Brasília, assim como o senhor, e também o Paulo Matias, aqui de São Paulo. Então, portanto, passo aí a palavra. Silvio e amigos, o que me chamou a atenção foi que um deputado federal, e aí por coincidência filho do presidente da República, o Eduardo Bolsonaro, ele fez basicamente uma constatação. A China vive um modelo comunista político, se eu não me engano, desde 1949, na Revolução Comunista liderada por Mao Tse Tung, até hoje. Quer dizer, é um regime autoritário, comunista, fechado, e todos os dados, todas as informações, ou as poucas, que saem da China são inconfiáveis. E isso não é novidade. Todo regime comunista controla a imprensa. A imprensa que se permite é a imprensa autorizada pelo governo. Então, o que o deputado disse? Ele disse apenas algo que nós sabemos, que o Partido Comunista Chinês, o vírus saiu da China, ele é um vírus chinês, e eles demoraram. Tá aí. Que o médico alertou o governo chinês, ele foi preso, porque ele não estava autorizado a fazer um comunicado daquele, e que, inclusive, acabou sendo uma das vítimas da própria doença. E quem é o embaixador chinês no Brasil para chamar a atenção e até uma retratação de um parlamentar brasileiro? Quer dizer, a atitude do embaixador chinês, autoritário, imperial, típica dos modelos comunistas, autoritários, como todos eles são, no mínimo, algo fora dos padrões diplomáticos. E o que me chama a atenção é a vassalagem da esquerda brasileira, de governadores da esquerda brasileira, do presidente Lula, chegar ao ponto de mandar uma carta para o governo chinês, do ditador Xi Jinping, o nome... que não tenho familiaridade com o nome, Xi Jinping, né? Isso. Pedindo em nome do Brasil perdão. Ora, nós brasileiros é que pedimos ao mundo perdão por tudo que o Lula e a petralhada fizeram no Brasil. Isso é que é uma vergonha. Agora, é um regime perigoso. Lançar o programa agora, que é um sistema de pontuação. Eles têm quase 100 milhões de pessoas, quase a metade da população do Brasil, filiadas ao Partido Comunista Chinês. Lançaram um programa que é de fiscalização das pessoas, que é um sistema social de pontuação. Tem mais de 400 milhões de câmeras, onde, dependendo do comportamento da pessoa, ela ganha pontos ou perde pontos. E isso faz com que ela entre na universidade com mais facilidade ou não, que ela possa adquirir um apartamento ou não, ter uma viagem ou não. Quer dizer, não é como diz o governador da Bahia,
não é apenas um sistema de segurança, ao contrário, é um sistema de fiscalização da população. Né? E a China, que sempre foi imperial, quer dizer, nós que somos mais 50 a 60 anos, pegamos a China pobre, mas a China, há 200 anos antes de Cristo, já se tornou um império. E foi assim até 1500, quase 1600. Depois ela entrou em declínio, mas a tendência é comandar o planeta. Ela está fazendo obras financiadas pelo Estado chinês em vários lugares do mundo, inaugurando outras rotas que no passado chamavam-se de a Rota da Seda. E isso tudo é um perigo, porque evidentemente que interesses econômicos os Estados Unidos têm, o Brasil também temos, a Alemanha, Inglaterra e etc. Só que são países que vivem num regime de direito, que tem lei, que tem democracia, que tem propriedade privada, que tem liberdade religiosa, que tem liberdade política, que tem eleições. Então você tem regras estabelecidas. Agora, no caso da China, que se juntando ali com a Índia, são 2 bilhões e 600 milhões de pessoas, mais a Rússia, que são quase 150 milhões de pessoas, regimes autoritários. Quer dizer, o que esses países fazem, principalmente a China, é lógico que é perigoso e é uma coisa que o mundo democrático, o mundo livre, deve prestar mais atenção. É bom não confundir interesses econômicos e realizar atividades econômicas, o Brasil tem que fazer com todo mundo. Isso não significa vassalagem. E, de certa maneira, o que me motivou a fazer o artigo é porque eu percebo uma certa vassalagem. E se me permite, uma coisa que me chama uma atenção. Eu que sou paulista de nascimento, mas acriano por opção, com muito orgulho, represento o meu querido estado do Acre, a questão ambiental, amazônica, recursos naturais é uma pauta. E o que eu acho interessante é que essas mesmas pessoas, basicamente a esquerda, boa parte da mídia nacional, quando o assunto é questão ambiental e que a Alemanha mete o dedo aqui, a Dinamarca mete o dedo aqui no Brasil, eles logo ficam do lado desses movimentos e contra o interesse nacional. Quando é a China comunista, que inclusive não se preocupa em nada com preservação ambiental, com fumaça, eles correm a hipotecar e a escrever documentos e cartas apoiando o governo chinês. Então falta mais patriotismo e mais cuidado com um país que está comprando emissoras de televisão, de propaganda, e o país tem que se preservar. E ninguém vai deixar de fazer comércio com o Brasil por posição de defesa da soberania. Perfeito, senador, perfeito. Zé Maria Trindade, então passo aí a bola para você, a sua pergunta ao senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que conversa com os pingos nos is. Pois é, senador, o senhor tem toda a razão. É um regime até difícil de ser explicado, né? Porque há ali alguns pontos de democracia, alguns chamam até de... tem até nome, democracia consultiva socialista. Mas, na verdade, é um país comunista que tem um grupo ditador, e na figura do Xi Jinping, e o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista Chinês, é que domina tudo, né? Com as autoridades locais, eles que dominam. E eu aproveito esse artigo do senador para dizer o seguinte: cuidado, muito cuidado com essa defesa aí de fechar regime, de colocar alguém forte, porque isso é bom até o capítulo 2º de um livro que vai a 100 capítulos. Então, até ali no início, isso é histórico, isso é bíblico. Todo o poder centralizado, ele acaba caindo em abismos, ele não funciona. No caso da China, o presidente, o governo, o Partido Comunista domina tudo. Pega alguém e diz, você vai cuidar desta área. Quebra patentes, monta empresas, né? Eles montam cidades lá de 500, 900 mil habitantes de um dia para o outro. Cria empresa, monta apartamentos, joga todo mundo lá, coloca lá e a coisa funciona. Senador, eu tenho dito de que a guerra tradicional de ocupação acabou, ninguém quer mais ocupar outro país. O poder agora é de dados e de tecnologia. E nesse conceito, eu acho que a China já está em plena guerra com os Estados Unidos. O senhor não acha isso? Quer dizer, a guerra moderna já não é nesse conceito de domínio de dados e de tecnologia?
Concordo. A dominação, o interesse imperial chinês comunista, ele está a todo vapor. Agora, as formas mudaram. Por exemplo, todo o dinheiro, e eu dizia isso sobre o Fundo Amazônia, que basicamente é a Noruega que deu 90% desse aporte. Mas uma atitude muito esperta. Eles deram 90%, 1 bilhão e 100, e levaram de isenção fiscal do Brasil 6 bilhões e meio. Pois bem, mas eu dizia naquele momento que todo dinheiro, em princípio, é bem-vindo ao Brasil, em princípio, mas o Estado brasileiro tem que fiscalizar, ele tem que seguir as regras do Brasil, o interesse nacional. Por exemplo, ao financiar uma obra na Bahia, num governo petista, que tem simpatias explícitas pelo governo comunista chinês, isso é um perigo, porque essa é uma forma de dominação. Quer dizer, um país que tem um regime ditatorial, é ditadura comunista total. Você quer mais comunismo? Você e por sua esposa, se você pode ter filho ou não, você quer coisa mais invasiva, mais comunista, do que o Estado que decide sobre a sua família? Você não tem direito à propriedade privada, a uma terra, até um apartamento. Você compra e é seu, entre aspas, porque, na verdade, você vai ser um inquilino. Você não tem direito a transmitir isso para a sua prole. Então, um regime desse, senador, que tem um presidente agora que é ad eterno, ele vai até morrer. Pois não. Deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, referente a essa questão que o senhor está falando. Primeiro, parabéns aí pelo artigo, achei um artigo esclarecedor nesse sentido em relação a esse combate às ditaduras, mas eu queria fazer uma análise com o senhor no seguinte sentido, né? Tem muita gente que questiona a gente culpar a ditadura chinesa por essa crise, né? E, na minha avaliação, senador, isso não é uma vingança, um revanchismo que a gente está tentando colocar aqui para as pessoas. Não se trata disso. Eu acho que é pelo contrário. A gente tem que exigir de todas as maneiras que o governo ditador da China tenha ações concretas para que outra catástrofe que a gente, infelizmente, está tendo que viver aqui no país e no mundo não se repita, né? Eu não sei se o senhor viu aquelas imagens estarrecedoras, absolutamente assustadoras, daqueles mercados molhados de animais exóticos na China, sem nenhum tipo de higiene. É algo assustador. Se o ouvinte da Rádio Jovem Pan não teve a oportunidade de ver essa imagem, é impressionante. E ali muitos estudiosos estão apontando como o principal epicentro lá em Wuhan da disseminação do coronavírus. Aí a pergunta que eu quero fazer para o senhor, como um senador da República, o senhor, na sua avaliação, acha que vale a pena nós fazermos e propagarmos essa política de fiscalização e de restrição até a alguns negócios com a China, ou o senhor acha que tem que continuar tudo da mesma forma, visando sempre os negócios, mas também correndo o risco da gente ter qualquer outro tipo de pandemia num futuro? Eu queria saber qual das duas avaliações o senhor acha. O senhor acha que a gente tem que ser firme agora, ou o senhor acha que tem que continuar tudo na mesma? Não, o Brasil tem que ser firme. Eu disse agora há pouco, e concordo com a sua fala, veja bem, lá no começo você diz o seguinte: tem pessoas que possam estar nos criticando porque estamos dizendo o que é uma verdade. O que é interessante é o seguinte: a esquerda, que é uma doença mental, nada matou mais nos últimos 200 anos do que essa ideologia maligna, ela faz e fez as piores ditaduras da humanidade e continua fazendo. O Lula, ele pode fazer elogios a todos. A ditadura cubana, a venezuelana, a ditadura... Quando falamos uma verdade, qual seja, os regimes comunistas, eles seguram a informação. E o fato de terem segurado a informação do vírus que se proliferou, nasceu lá, e possivelmente por condições como aquelas do mercado que nós assistimos, se é um país democrático, que tem uma imprensa livre, a informação teria vindo para o mundo inteiro e nós poderíamos ter nos prevenido. Ora, e consequentemente, o raciocínio fecha na sua pergunta, e eu respondendo já, o seguinte: nem todo dinheiro é bem-vindo ao Brasil. O Brasil não pode ser vassalo, o Brasil não está à venda. Então,
investimento no Brasil. Ele é bem-vindo desde que o governo brasileiro diga onde e como pode ser investido. Assistir dinheiro estrangeiro partidos políticos no Brasil. Isso, inclusive, é a Constituição brasileira. Nós não podemos ver dinheiro estrangeiro financiando. Senador, a gente está com um pequeno problema agora, uma intermitência no sinal com o senhor. O senhor ainda me ouve? Só para a gente concluir, porque a gente está com uma pequena intermitência na nossa transmissão. Se o senhor me ouvir, eu queria me despedir do senhor agradecendo a sua participação aqui em Os Pingos nos Is, senador Márcio Bittar, do MDB do Acre, que escreveu um belo artigo que nós comentamos aqui, mas infelizmente temos uma intermitência nesse momento na sua transmissão em vídeo. Então, muito boa noite, seja sempre muito bem-vindo aqui aos Pingos, senador. Olha, eu que agradeço, eu vou terminar por onde comecei. Para mim foi um privilégio participar de um programa que eu admiro. Parabéns a vocês, é preciso ter coragem para fazer o programa que vocês fazem. Eu tenho um reconhecimento profundo. Pena que o Augusto não está aí, mas deixa aí o meu abraço a eles. E é isso, basicamente. O Brasil precisa ter autonomia, soberania e ter muito cuidado com o movimento que faz a China, que é sim uma tentativa de uma ditadura comunista, controlar o planeta. No mais, um abraço a vocês. Estamos todos fazendo o que é possível, o Congresso Nacional, para que essa crise passe com o menor dano econômico possível. Um abraço, fiquem com Deus. Perfeito, muito boa noite.